Claro, aqui está a tradução solicitada. As Três Idades da Vida Interior, tomo 2, terceira parte da página 25 a 30. Existe igualmente, no estado de que estamos falando, manifesta influência dos dons do temor e da fortaleza. Isso é o que nos indica o segundo sinal de São João da Cruz. Nesta sequidão, ordinariamente traz a memória de Deus com solicitude e cuidado penoso, pensando que não serve a Deus, mas que retrocede. Mas o espírito que vai recebendo o manjar anda forte e mais alerta e solícito do que antes, no cuidado de não faltar a Deus, o qual se não sente logo no início o sabor e o deleite espiritual, mas a sequidão e o desagrado é pela novidade da troca. Claramente se manifesta aqui um efeito do dom do temor filial. Não o temor do castigo, mas o temor do pecado. Temor que vai aumentando com o progresso na caridade, ao mesmo tempo em que diminui o temor servil ou medo do castigo. Dirigida por essa inspiração especial, a alma resiste às violentas tentações. Nas lutas contra a castidade e a paciência, que frequentemente acompanham a purificação passiva do apetite sensitivo, o cristão, ao reconhecer sua fraqueza, recita as palavras do Salmo 118, versículo 120. Atravessa, Senhor, com o teu temor a minha carne, porque os teus juízos me fazem tremer. O dom do temor, segundo Santo Agostinho, corresponde à bem-aventurança dos pobres. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esses pobres não se erguem como senhores de si, mas começam a valorizar a vida oculta, tornando-se mais semelhantes a nosso Senhor. Nessa pobreza, descobrem a verdadeira riqueza, pois o reino dos céus lhes pertence. No profundo desejo de servir a Deus, mesmo em meio às secas espirituais, tentações e dificuldades, manifesta-se claramente o efeito do dom da fortaleza. Esse dom corresponde à quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O ardente anseio de servir a Deus, apesar de todos os obstáculos, é como a fome que o próprio Senhor suscita em nós. Ele faz esse desejo nascer e o escuta, como foi dito a Daniel. Eu vim para instruir-te porque és um homem de desejos. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 20, ele é de 3, 4 segundos. O dom da fortaleza, em meio às adversidades, fortalece as virtudes da paciência e da longanimidade. Sem ele, tanto o entusiasmo espiritual quanto o sensível se enfraqueceriam. Este é o momento de ouvir as palavras do livro Imitação de Cristo, livro capítulo 12, que nos recordam a voz da cruz. Segue a Jesus e irás à vida eterna. Ele foi primeiro e carregou sua cruz. Se levares a cruz de boa vontade, ela te levará e te guiará ao fim desejado. Por vezes a alma é tão fortalecida pelo amor e pela conformidade com a cruz de Cristo, em meio às tribulações e adversidades, que chega a não desejar estar sem dor ou sofrimento. São João da Cruz explica: isso não é uma virtude humana, mas uma graça de Cristo, que opera de tal maneira na carne fraca, que aquilo que naturalmente sempre se rejeita e evita, passa a ser abraçado e amado com fervor de espírito. A terceira característica descrita por São João da Cruz é a seguinte: não se pode mais meditar ou discorrer no sentido da imaginação, como antes. Essa incapacidade evidencia a influência do dom da inteligência, que é o princípio da contemplação infusa inicial. Esse tipo de contemplação está além de qualquer raciocínio humano. No capítulo 9 do primeiro livro da Noite Escura, São João da Cruz aborda essa obscura e árida contemplação, com a qual Deus nutre a alma, permitindo-lhe ultrapassar as figuras e penetrar no sentido das fórmulas da fé. Esse processo conduz à superior simplicidade que caracteriza a contemplação. O dom da inteligência possui um efeito purificador. Ele eleva o espírito acima das imagens sensíveis e do erro, preservando-nos de desvios. Assim, permite-nos ultrapassar a letra do Evangelho para alcançar o seu espírito, penetrando as profundezas dos mistérios contidos nas fórmulas da fé. Ele acrescenta que a fórmula não é um fim, mas um ponto de partida. Esse efeito purificador do dom da inteligência manifesta-se especialmente durante a purificação passiva do espírito, mas já começa a agir neste momento. Sob a inspiração do Espírito Santo, realiza-se um ato de fé vivíssima, um ato infuso, que não seria possível sem essa especial inspiração.
Santo Tomás conclui: para que a alma alcance a uniformidade da contemplação, simbolizada pelo movimento circular sem princípio nem fim, é necessário libertar-se de uma dupla diversidade, a que surge das imagens sensíveis e a que nasce das próprias paixões internas. As operações da alma alcançam a simplicidade da contemplação da verdade quando se reduzem à sua essência, o que começa a ser realizado na purificação passiva dos sentidos. Por exemplo, um teólogo pode resumir todo o tratado da predestinação e da graça neste princípio simples, pausa média de 3 segundos. O amor que Deus nos tem é a causa de todo o bem criado. Assim, ninguém seria melhor do que o seu próximo, a não ser por ser mais amado por Deus. Santo Agostinho, ao tratar dos graus da vida da alma, observa: a vida da verdadeira virtude começa por uma purificação, que ele chama de purificationis negotium opus tam difficile mundationis animae. Este estado de transição, seguindo o ensinamento dos grandes mestres espirituais, caracteriza-se pela privação das consolações sensíveis. Contudo, esse momento marca o início da contemplação infusa, o limiar da vida mística. É quando a graça nos é concedida sob uma forma mais desprendida dos sentidos, para que possamos nos espiritualizar e, pela letra do Evangelho, alcançar o Espírito que vivifica. Essa transformação nos permite não apenas entender o Evangelho em sua profundidade, mas também vivê-lo em sua plenitude. Nota: para distinguir claramente a purificação passiva de condições como a neurastenia, é necessário observar os seguintes sintomas comuns desta última: fadiga persistente, acompanhada de sensação de abatimento e desânimo. Dores de cabeça frequentes, muitas vezes descritas como uma sensação de peso ou dores na nuca e coluna vertebral. Insônia, levando o indivíduo a acordar mais cansado do que ao deitar-se. Dificuldade em manter a atenção ou realizar atividades intelectuais de forma contínua. Emoções intensas por motivos insignificantes, causando preocupações excessivas com doenças inexistentes. Análise exagerada de si mesmo, até nos menores detalhes, e constante preocupação em evitar qualquer tipo de dano. Esses sinais, de natureza predominantemente física e psicológica, diferem da purificação passiva, que é obra da graça de Deus para purificar e elevar a alma à contemplação mística. Os neurastênicos não são, contudo, doentes imaginários. A impotência que sofrem é muito real, e seria uma grande imprudência tentar convencê-los de que seu cansaço não é nada ou animá-los a ignorá-lo. O que lhes falta não é o querer, mas o poder querer. As causas da neurastenia podem ser orgânicas, como intoxicações, perturbações endócrinas ou hepáticas e até paralisias. Contudo, com frequência, as causas são também psíquicas: excesso de fadiga ou esgotamento intelectual, desgostos de ordem moral e emoções dolorosas que sobrecarregam seu sistema nervoso. Mesmo em casos de anomalias psíquicas, o mal afeta o organismo. Por isso, o neurastênico necessita de repouso absoluto. Após essa etapa, deve ser conduzido com persuasão a realizar pequenas tarefas proporcionadas às suas forças, recebendo constante encorajamento. Não se deve esquecer que as psiconeuroses podem coexistir com uma intensa vida intelectual e uma elevada vida moral. Por isso, como adverte São João da Cruz ao tratar das 3 marcas da noite passiva dos sentidos, essa vida intelectiva e moral pode ocorrer simultaneamente com a melancolia ou, como diríamos hoje, a neurastenia. Ainda assim, ela se distingue perfeitamente desse estado de cansaço nervoso por 2 marcas específicas. 1. O constante lembrete da presença de Deus, acompanhado de uma grande solicitude e diligência para não retroceder no caminho espiritual. 2. A quase impossibilidade de meditar, com uma tendência à simples e amorosa contemplação de Deus, que é o princípio da contemplação infusa. Esse vivo desejo por Deus e pela perfeição, manifestado por tais sinais, diferencia a purificação passiva da neurastenia, que por vezes pode acompanhá-la, mas jamais se confunde com ela. Conduta a ser seguida durante a noite dos sentidos. São João da Cruz trata esta questão na Nuvem Escura, seu X.
Ele começa ensinando algumas regras de direção e, em seguida, fala sobre as provas que geralmente acompanham esse estado. Vamos expor o mais essencial de sua doutrina, algo que pode ser útil não apenas às almas que se encontram nesse período de escuridão e prolongada aridez, mas também aquelas que percebem em sua vida interior a alternância entre o dia e a noite, algo semelhante ao que acontece na natureza. O livro da Imitação de Cristo fala com frequência sobre tal alternância. Como na natureza é muito conveniente que a noite suceda o dia, assim também na vida da alma. É necessário saber como se conduzir durante essas duas fases tão diferentes entre si. E isso é especialmente importante quando a fase escura se prolonga, como no período de que estamos tratando. 4 regras de direção relativas a este estado. O doutor místico observa, em primeiro lugar, sobre aqueles que se encontram em período de transição. Esses, neste tempo, se não houver quem os entenda, retrocedem, deixando o caminho ou afrouxando, ou, ao menos, se impedem de seguir adiante pelas muitas diligências que colocam no caminho da meditação e discurso, fatigando e trabalhando excessivamente o natural, imaginando que sua falha é por negligência ou pecados. Neste momento, de fato, devem buscar conselho com um diretor iluminado, devido às dificuldades que surgem em sua vida interior, como consequência da privação das graças sensíveis, da crente dificuldade na meditação e das tentações contra a castidade e a paciência que o demônio suscita com o fim de afastar a alma da oração. Em segundo lugar, São João da Cruz diz: os que se virem nesta situação devem se consolar, perseverando com paciência sem se entristecer. Devem confiar em Deus, que não abandona os que com um coração simples e reto o buscam, nem deixará de lhes conceder o necessário para o caminho, até conduzi-los à clara e pura luz do amor, que lhes dará por meio da outra noite escura do Espírito, se forem dignos de que Deus os coloque nela. É necessário, portanto, nesta sequidão e abandono, não desanimar nem abandonar a oração como algo inútil, pois, ao contrário, ela é muito proveitosa se perseverarmos na humildade, na abnegação e na confiança em Deus. A sequidão prolongada e a crescente impossibilidade de meditar são sinais de uma vida nova e mais perfeita. Um diretor sábio e experiente, em vez de se angustiar, se alegra, pois sabe que se trata da entrada generosa na via estreita, que vai se alargando à medida que a alma avança e deve se tornar ampla e imensa, como o próprio Deus a quem conduz. Aqui, a alma se encontra na bendita necessidade de não se contentar com atos imperfeitos de fé, confiança e amor. Os atos imperfeitos, remissos dessas virtudes, já não são suficientes, são necessários outros mais elevados e meritórios, que por natureza, como ensina São Tomás, conseguem imediatamente o aumento da graça e da caridade aos quais são merecedores. O homem de vida interior que chegou a este ponto é semelhante àquele que, fazendo a ascensão de uma montanha, alcançou um ponto difícil, que o faz desejar mais ardentemente alcançar o cume. Estamos aqui na aurora da vida iluminativa, um dom excelso que bem merece que atravessemos generosamente a escura noite que a precede. Trata-se de sermos purificados dos resíduos dos pecados capitais que infectam a vida espiritual, pois, se pelos próprios méritos não ficamos limpos na terra, pela força teremos de ser limpos no purgatório. A purificação passiva da qual estamos falando está dentro do caminho normal da a santidade, que pode ser definida como união com Deus e pureza suficiente para entrar imediatamente no céu. Tal grau de pureza pertence ao caminho normal da ascensão, seja que a obtenhamos aqui na terra ou somente no purgatório, pois o purgatório, que é pena e dor, supõe faltas que poderíamos ter evitado. Tenhamos confiança no Senhor enquanto dura o penoso trabalho da purificação. Não é sensato despedirmos-nos do médico quando ele começa a nos fazer sofrer para nos dar a saúde. Em terceiro lugar, como ensina São João da Cruz, Efésios, A Noite Escura, livro 1, capítulo 15, não se deve dar atenção ao discurso e à meditação, pois já não é tempo para isso, mas sim deixar que a alma permaneça em sossego e quietude, com uma advertência amorosa e serena em Deus.
Querer voltar absolutamente à meditação discursiva seria como ir contra a corrente da graça em vez de seguir a seu favor, e sofrer pesadas penas sem proveito. Seria correr em busca da fonte das águas depois de já ter chegado a ela, ou seja, afastar-se de tudo o que se busca. Seria continuar vocalizando quando já se sabe ler de forma contínua. Seria afastar-se em vez de se aproximar de Deus. Mas, se acaso a dificuldade de meditar não fosse crescente e se deixasse sentir apenas de vez em quando, seria conveniente retornar a uma meditação afetiva simplificada, se possível, como, por exemplo, a meditação serena do Pai Nosso. A quarta regra de direção que damos aqui é para aqueles que, tendo chegado a este estado de sequidão prolongada, desejariam não necessariamente voltar à meditação racional, mas sentir alguma consolação. São João da Cruz diz a esse respeito, A Noite Escura, livro Verkin, capítulo T. E embora surjam mais escrúpulos de que perde tempo e que seria bom fazer outra coisa, pois na oração não pode fazer nem pensar em nada, que sofra e se mantenha sossegado, como se não fosse lá mais do que para estar a gosto e com liberdade de espírito. Porque, se de si mesmo quiser agir com as potências interiores, estará impedindo e perdendo os bens que Deus, por meio daquela paz e sossego da alma, está estabelecendo e imprimindo nela. É como se algum pintor estivesse pintando ou aperfeiçoando um rosto, e se o rosto se movesse querendo fazer algo, não permitiria que o pintor fizesse nada. Porque quanto mais tentasse ter algum apego afetivo ou buscar alguma compreensão, mais sentirá a falta disso, algo que não pode mais ser suprido por aquele caminho. Em outras palavras, mover-se buscando a si mesmo por um caminho distinto daquele que o Espírito Santo ensinaria é colocar obstáculos nas mais delicadas inspirações dele. Não se deve andar na oração com ansiedade de sentir os dons de Deus, mas deixar-se com docilidade e desinteresse nas suas mãos e na escuridão da fé. O gozo espiritual virá mais tarde a se juntar à contemplação e ao amor de Deus. Mas não é esse gozo que se deve buscar, mas sim a Deus mesmo, que é muito superior a todos os seus dons. Se a alma que chegou a este período de transição permanecer fiel ao que acabamos de dizer, então se cumprirá nela o que afirma São João da Cruz ao final do mesmo capítulo X. Por isso, a tal alma convém não se preocupar se as operações das potências se perdem. Antes, deve gostar de que se percam logo, porque não impedindo a operação da contemplação infusa que Deus vai concedendo, com mais abundância pacífica receberá, e dará espaço para que arda e se acenda no espírito de amor que essa obscura e secreta contemplação traz consigo e une a alma. Porque a contemplação não é outra coisa senão uma infusão secreta, pacífica e amorosa de Deus, que, se lhe derem espaço, inflama a alma no espírito de amor. Como disse um pouco antes o doutor místico, a alma deve se contentar com uma advertência amorosa e sossegada em Deus, com o conhecimento geral de sua infinita bondade, como quando um filho amoroso, após muitos meses de ausência, encontra a sua querida mãe que o esperava. Ele não se detém a analisar seus próprios sentimentos, nem os da sua mãe, como poderia fazer um psicólogo. Mas se contenta com um olhar profundo, tranquilo e amoroso que, em sua simplicidade, vai muito mais fundo do que todas as análises psicológicas juntas. Este começo de contemplação infusa unida ao amor é o exercício eminente das virtudes teologais e dos dons do Espírito Santo. Em seu interior vai incluído um ato de intensa fé que penetra cada vez mais o espírito do Evangelho, realizando assim as palavras do Salvador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14. São João havia escrito aos cristãos, João, capítulo 2, versículo 27. Mantenham em vocês a unção que receberam de Deus. Com ela não tem necessidade de que ninguém os ensine. A unção do Senhor os ensina todas as coisas. Unctio ejus docet vos de omnibus. Chega até nós, no silêncio da oração,
o profundo sentido das coisas que tantas vezes lemos e meditamos no Evangelho, como, por exemplo, o sentido das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os que choram seus pecados, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacíficos, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Assim é como geralmente começa a oração infusa, a elevação espiritual da alma para Deus, acima dos sentidos, da imaginação e do raciocínio, adoração em espírito e em verdade, que ultrapassa todas as fórmulas da fé, penetrando nos mistérios nela contidos e nos dando a vivência deles. Pois as fórmulas não são o fim, mas o ponto de partida. Não se deve esquecer, no entanto, o que diz São João da Cruz em A Subida do Monte Carmelo, livro 2, capítulo 3. Quem começa a vida de contemplação ainda não está tão distante da meditação discursiva, que não deva às vezes voltar a praticá-la. Ou seja, quando não sentir em si o especial influjo do Espírito Santo que facilita o recolhimento. Pausa longa de Santa Teresa também fala da necessidade que, nos princípios da oração de quietude, a alma tem de recorrer à meditação simplificada, que a santa compara ao trabalho de tirar água com a nora. Este trecho de Santa Teresa corresponde ao que São João da Cruz acaba de dizer sobre o trabalho do entendimento, que prepara a alma para receber de Deus um recolhimento mais profundo. Também é muito conveniente, no início da oração, meditar lentamente as petições do Pai Nosso, ou recorrer com confiança filial a Maria, mediadora, para que ela nos faça entrar nas intimidades de seu Filho. É igualmente muito proveitoso recordar que Jesus deu sua vida por nós e não cessa de se oferecer em nosso favor no santo sacrifício da missa. Se a alma for fiel em seguir esse caminho, no momento menos esperado, receberá uma luz interior que a fará compreender o profundo sentido da paixão e os infinitos tesouros contidos na Eucaristia. Assim, a vida interior se simplifica, tornando-se mais elevada, condição necessária para que brilhe e produza frutos em abundância. Tal é a conduta que se deve observar durante a purificação passiva do apetite sensitivo, chamada Noite dos Sentidos. Docilidade ao diretor espiritual. Confiança em Deus, olhar simples e amoroso para o Senhor, e não buscar o sentir consolos. Para completar este capítulo, vamos falar das provas que frequentemente acompanham este período de transição. Notas explicativas para o texto Las Três Edades de la Vida Interior, tomo 2. Dones de temor e fortaleza. Temor filial. O temor mencionado aqui não se refere ao medo do castigo, mas ao temor de ofender a Deus. É um temor que aumenta à medida que o amor a Deus se aprofunda. Esse temor é uma forma de reverência e zelo em preservar a santidade, especialmente no contexto da vida espiritual. Fortaleza. Este dom refere-se à força interior que ajuda a resistir às tentações e dificuldades, como mencionado no texto, e está diretamente ligado ao desenvolvimento da paciência e perseverança nas adversidades espirituais. Citação de Salmo 118, 20. O Salmo 118, versículo 120, expressa um desejo profundo de ser purificado e preservado do pecado, sublinhando a gravidade do temor a Deus e a disposição para sofrer por amor a Ele. Neste contexto, a carne representa a natureza humana que, sob a ação do temor de Deus, se sente tocada e purificada. 3. O dom de inteligência e a contemplação infusa. Inteligência. O dom de inteligência é crucial na vida mística, pois permite à alma perceber as verdades de fé além do nível superficial. Ele é descrito como purificador, ajudando a alma a transcender a razão e a captar as realidades espirituais mais profundas. O texto faz referência ao entendimento de mistérios da fé que vão além do literal e tocam o sentido mais profundo da verdade divina. 4. Purificação passiva do espírito. Este é um estágio em que a alma experimenta uma purificação sem recorrer a métodos ativos, como a meditação discursiva. A purificação passa a ser algo imposto por Deus, não por esforço humano, e é essencial para a elevação espiritual. Durante esse processo, a alma sente-se separada das graças sensíveis, e é por meio de uma pobreza espiritual que ela começa a se aproximar da verdadeira contemplação. 5. Diferença entre neurastenia e purificação passiva. Neurastenia
Trata-se de um distúrbio psicológico caracterizado por uma fadiga extrema, dificuldade de concentração, insônia e ansiedade. Em contraste, a purificação passiva é um processo espiritual, onde a alma, apesar de experimentar fraqueza e aridez, está sendo preparada para uma união mais profunda com Deus. A principal diferença é que a purificação tem um propósito espiritual, enquanto a neurastenia é uma condição patológica. 6. O papel do diretor espiritual. O diretor espiritual é essencial nesse processo de purificação passiva. Ele orienta o fiel a perseverar na oração, mesmo quando a experiência sensorial de Deus parece ausente. Essa orientação é crucial, pois o espírito precisa ser guiado a continuar o caminho, mesmo nas dificuldades, sem cair na tentação de abandonar a oração. 7. Conselhos para lidar com a noite escura. Noite escura. Este conceito, tão importante em São João da Cruz, refere-se a um estado de seca espiritual, onde as consolidações sensíveis da oração parecem ausentes. Durante essa fase, a alma é desafiada a crescer em pureza, mas deve evitar a tentação de retornar a práticas anteriores que possam ser mais fáceis, mas não tão eficazes na purificação. O texto sugere que, durante a sequidade ou seca espiritual, o cristão deve se concentrar na confiança em Deus, mesmo sem sentir a presença divina de forma tangível. 8. As 4 regras de direção. Direção espiritual. Quando se experimenta uma crise espiritual, especialmente uma fase prolongada de aridez, é importante buscar a direção espiritual. Um diretor espiritual sábio ajudará a alma a entender que essas dificuldades são parte do processo de purificação e crescimento espiritual, ao invés de algo negativo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As 3 Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.